Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de História dessa semana é a Idade dos Metais. A Idade dos Metais é a última fase da pré-história. A Idade dos Metais tem início com o surgimento da metalurgia. Os primeiros metais utilizados na época foram o cobre, bronze e ferro. O cobre, por ser um metal não tão resistente, ele era utilizado na fabricação de joias, estatuetas. Já o ferro e o bronze, como eram metais mais resistentes, eles eram utilizados na fabricação de armas, ferramentas de trabalho. E dessa forma, essas ferramentas tornaram-se mais resistentes, fazendo com que a produção agrícola aumentasse bastante. Com essa ampliação da produção agrícola, a população cresce e vão surgir as primeiras cidades. Junto com as primeiras cidades, nós temos o desenvolvimento do comércio também nessa época. Como o comércio surgiu? Qual a origem do comércio? A origem do comércio está no excedente agrícola. Mas o que é isso, excedente agrícola, professora? É simples entender isso. A população naquela época, eles produziam o necessário para a sua subsistência. O restante da produção, aquela produção a mais, era o excedente agrícola, que eles passavam a comercializar com outros povos, né? Além da produção agrícola, existia também o comércio de joias, utensílios que eles fabricavam na época, né, com cerâmica. A roda foi uma importante invenção dessa época também. Por quê? Porque por meio da roda, eles começaram a fabricar meios de transporte, como por exemplo a carroça, que era utilizada para transportar mercadorias de uma região para outra, já nessa época. Tivemos também o surgimento de grupos sociais, tudo isso na Idade dos Metais. Sacerdotes encarregados das questões religiosas, também de administrar o grupo, militares, como nós vimos, eles começaram a fabricar armas nessa época. Então, um grupo que surge nessa época são os militares. Os militares, eles eram encarregados de defender seu território e conquistar novos territórios também. Comerciantes, camponeses. A Idade dos Metais, ela termina com a invenção da escrita. Então, quando surge a invenção da escrita, termina a pré-história e começa um novo período da história da humanidade, que é a Idade Antiga. É importante entender que durante a pré-história não existia a escrita. Isso não significa que aqueles humanos naquela época não tinham história, não faziam história. Eles faziam sim. Tanto é que todo conhecimento que nós temos referente à pré-história, aos povos que viveram durante a pré-história,
São os arqueólogos e os paleontólogos que nos fornecem esse conhecimento. Sexto ano, bons estudos. Eu termino a nossa aula de hoje por aqui. Deixei algumas questões para vocês, um texto para vocês estarem pesquisando e também deixei um outro vídeo complementar para estar contribuindo na aprendizagem de vocês. Bons estudos e até a próxima aula!